Boa noite a todos. Boa noite. Que possamos, nesta noite, percebermos o envolvimento dos mentores amigos, dos benfeitores, para compreendermos os ensinamentos nos trazidos por Emmanuel e por Humberto de Campos. Diante de tantos desacertos, desatinos que nós temos visto normalmente nos dias de hoje, às vezes a gente se pergunta se os benfeitores estão atentos àquilo que tem acontecido no orbe terreno, aquilo que tem acontecido no meio das nações, se essas situações estão pertinentes de acordo com as orientações dos mentores amigos, uma vez que nós sabemos que tudo é permitido pelo Pai, mas que também, pelas nossas ações, nós seremos, então, cobrados, julgados pelas nossas próprias consciências no retorno do mundo espiritual. Então, o que hoje a gente vai trazer é a missão espiritual do Brasil. Entendermos por que o Brasil, como todos os países, é intitulado Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E nós reunimos, então, dois grandes livros da literatura espírita, de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e de Emmanuel, A Caminho da Luz. Os dois nos foram trazidos por Chico Xavier e a gente fez uma condensação desses dois livros para compreendermos como que o Brasil tem esta tarefa de coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, nós vamos ver que neste livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, ele conseguiu enfeixar um segmento das experiências humanas nesta viagem ao infinito, que todos nós faremos, mas que começaram muito antes do Brasil estar formado. E este A Caminho da Luz, este livro, então, Chico vai nos escrever as mensagens de Emmanuel, nos mostrando que tudo no universo segue um planejamento divino. Que tudo para acontecer, para evoluir, segue uma lei, a lei do planejamento organizado por Deus. Então nós vamos ver também que Humberto de Campos, que não era um escritor espírita, ao desencarnar em 29, em 34, ele passa 2 anos depois a escrever mediunicamente pelo Chico. E ele traz informações muito adiantadas para a compreensão da época. Mas que hoje, ao nós relermos esses livros, nós tomamos consciência da misericórdia do Pai, da grandiosidade que Deus tem para com seus filhos, para organizar um desenvolvimento, para que aí sim nós atinjamos, então, a felicidade. Então, consta que espíritos eleitos pelo Senhor Supremo do Universo são responsáveis pelos planetas. E o responsável pelo planeta Terra é Jesus. Então, há 5 bilhões de anos que tem a idade do planeta Terra, Jesus recebeu este planeta como um responsável por todos os espíritos que por aí deveriam estagiar para alcançar a sua elevação. E assim foi que surge o planeta Terra de uma explosão, de uma fragmentação de uma estrela, e que sofre o resfriamento
e que vai então dar origem ao que hoje nós conhecemos. Mas que este planeta já fora presenteado para Jesus, para que aí ele então fosse recebendo aqueles futuros espíritos que iriam reencarnar. Então Jesus, o próprio Jesus, operou a escultura geológica do orbe terreno, fazendo com que ele tivesse, vocês vejam como nós somos abençoados, que a gente diz que o planeta é lindo, o planeta azul, o planeta Terra que tem mais água do que terra, mas que traz as paisagens maravilhosas. O próprio Jesus, segundo informação do Emmanuel, o próprio Jesus, então, ele vai esculpir geologicamente o orbe terreno. Até que na era quaternária, Jesus foi abençoado com o germe da vida. E aí, então, surgem os primeiros seres vivos até o início da vida humana. Sob a orientação espiritual do Cristo, surgem na Terra, então, os antropóides. Esta é uma sequência que, quando a gente estuda a história ou estuda a geografia, a gente vai entender do surgimento das raças, né, até o que hoje nós conhecemos. E a gente vê que os hominídeos primeiros eram muito feios perto dos hominídeos atuais. Na qualidade de observadores, nós podemos ver que nós embelezamos, nós sofremos, inclusive por essa lei do progresso, este aformoseamento das formas, que já é um reflexo dos próprios espíritos que estão aí habitando. Mas vamos seguir. Aí surgem as raças adâmicas. No começo eram aqueles antropóides, hominídeos, os homens da caverna. Mas surgem algumas raças que têm uma diferença muito nítida. São as raças adâmicas. E é sobre isso que nós vamos conversar. Da onde vieram as raças adâmicas? Consta que Capela, uma constelação muito semelhante à constelação onde se encontra o nosso Sol, distante 42 anos-luz da Terra, isto é, se nós pudéssemos viajar na velocidade da luz, nós levaríamos 42 anos para atingirmos Capela. A velocidade da luz é 300.000 quilômetros por segundo. Então vocês imaginem como é distante a constelação do Cocheiro, ou a estrela de Capela, da Terra. Nessa estrela, já lá existiam planetas que estavam num processo de transição, isto é, eles estavam passando por uma situação mais evoluída moralmente, mas existiam alguns espíritos que, por a sua teimosia no mal, poderiam causar perturbações para o avanço, que é mais ou menos o que nós temos sentido hoje aqui. Então, este planeta de Capela estava num estágio de transição. Aqui, Capela, a estrela, como seria o nosso Sol, o planeta que não traz o nome, mas seria um planeta similar à Terra, ele estava passando por uma situação muito melhor, condição moral, mas existiam muitos espíritos que ainda eram renitentes no mal. Então, esses espíritos, eles precisavam sair. Alguns milhões de espíritos
biológica e cientificamente sem os valores morais, lá existiu no caminho da evolução, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedades e virtudes. Hoje a gente vê isso na Terra. Nós já não conseguimos conviver com espíritos que ainda fazem a maldade pela maldade, que ainda se comprazem no mal, que ainda dificultam a vida dos seus semelhantes. E é isso que a gente já precisa compreender para entender a posição de transição também da Terra. Então, as comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberaram localizar aquelas criaturas, aquelas entidades voltadas ao crime para a Terra distante, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos de seu ambiente as grandes conquistas do coração, e impulsionando simultaneamente o progresso dos habitantes locais. Vejam a misericórdia de Deus. Como a gente sabe que o espírito não retrograda, aquilo que o espírito aprende, acumula, ele leva para toda a viagem no universo. Deus nos oportuniza, se nós não conseguimos utilizar os nossos conhecimentos para o bem, nós vamos habitar mundos inferiores com a nossa capacidade para impulsionar o progresso desses mundos inferiores. E assim foi. Esses espíritos, então, foram transmutados para o nosso planeta e Jesus, então, os recebe. Vindo da distante capela, foram os chamados exilados de capela. Porque eles foram compulsoriamente exilados. Eles não mais compactuavam com a evolução moral daqueles espíritos e foram então chamados os exilados de capela. E esses exilados de capela vieram então para a Terra para trazerem o avanço tecnológico, científico e intelectual que possuíam, mas iriam habitar no meio daqueles povos semi-animalizados e que iriam então produzir o progresso que todos os povos alcançam. Então, esses exilados foram recebidos por Jesus. Foi assim que Jesus recebeu a luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Vejam a amorosidade. Os capelinos, ou os exilados de capela, foram recebidos por Jesus, que os orienta, então, na vida espiritual, para que renascessem na Terra e trazendo assim o progresso já alcançado, impulsionando os povos. E estes exilados de capela, então, eles vão sentir a falta, sentir saudades, sentir no âmago da sua alma a saudade daqueles espíritos que ficaram em capela, que eram seus entes queridos, mas que já tinham alcançado um patamar moral melhor. Então eles guardam para si as informações que já adquiriram, mas também a vontade de se aperfeiçoarem para daí retornarem à capela. Vejam como tudo no universo se encadeia. Então esses capelinos vão dar origem às raças brancas que não existiam até aquela época. E essas raças se constituem as raças adâmicas. São os arias, que são os que vão originar os alemães, os eslavos, todos os europeus, as civilizações do Egito Antigo, o povo de Israel e as castas da Índia. Esses capelinos se reúnem, então, formando essas raças que vão dar origem a todos os
conhece no planeta Terra. Muitos deles conseguiram retornar para a capela, muitos não. Muitos deles trouxeram o progresso e retornaram. E aí a gente faz uma comparação, uma ilação com os povos que retornaram, que são principalmente os egípcios, que a gente não conhece, não existem mais os egípcios antigos, nem os astecas, nem os maias, que trouxeram um grande progresso, mas que se sabe que esses, por melhoramento dos seus sentimentos, conseguiram retornar para a capela. Muitos ainda se encontram no orbe como os capelinos que fizeram outros amores no planeta Terra e ainda se encontram aqui alavancando o progresso. A partir daí, Jesus envia seus emissários em todas as épocas para reforçarem os seus ensinamentos, até que ele próprio renasce para nos trazer os ensinamentos do Pai. Então Jesus renasce onde ele vai pessoalmente falar da Boa Nova, falar das bem-aventuranças, falar do mundo espiritual, falar do reino de Deus, falar de Deus como um pai e não como um juiz, falar de Deus como aquele ser que ama todas as suas criaturas. E assim se constituem os ensinamentos, a Boa Nova para todo o país e todo o povo que já estava consciente de receber estas informações. Então Jesus nasce entre os hebreus, porque os hebreus, eles traziam aquelas informações de capela de um Deus único. Então eles já eram os povos da antiguidade que traziam a certeza que Deus era único e que deveria ser respeitado, amado como um ser em espírito. E ele nasce no meio dos hebreus. Aí passa-se um tempo e em nome desse mesmo Jesus, em nome dos ensinamentos, o homem começa a praticar as guerras fratricidas, né? Lá pelo século 12, 13, 14, onde nós vamos ter, em nome de Jesus, em nome de Deus, o irmão mata o irmão. As conquistas, as guerras fratricidas ocorrem principalmente por busca de novas terras, onde escravizavam os irmãos, onde deturpavam os ensinamentos de Jesus, que em nome de Deus poderia ser feito isso. E o próprio Jesus, então, visita a terra para observar o progresso da sua doutrina. Lá no século XIV, ele se dá conta se dá conta é como a gente entende, mas ele percebe que os homens deturparam a tal ponto o seu ensinamento que passam a utilizar em nome do Cristo a razão da conquista, da barbárie, da guerra fratricida. E ele chama um dos seus anjos de orientação antropológica, um dos seus emissários de orientação antropológica da Terra, e pergunta aonde ele poderia reestabelecer a sua mensagem de amor. E Eliel então fala que seria ainda desconhecido aos olhos humanos. Para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada
a árvore do meu evangelho de piedade e amor. Só que esta terra, no século XIV, obviamente, não era conhecida dos olhos humanos, mas já tinha um planejamento divino. E assim, de Nazaré, na Palestina, o próprio Cristo transplanta para o Brasil o seu evangelho de amor. Encaminham-se para as terras novas da região do Cruzeiro do Sul. Jesus rogou as bênçãos de Deus para as terras onde transplantaria o seu evangelho de piedade e de amor. Todo esse planejamento se dá no mundo espiritual, para que aí, numa terra onde não houvesse débito de leis, não houvessem homens comprometidos com as leis de Deus, este evangelho de amor pudesse ser multiplicado. E assim é programado no mundo espiritual, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Então, os povos da nova terra seriam simples e fraternos, espíritos em prova. Vejam aqui, nós já aprendemos que o planeta Terra é um planeta de provas ou expiações, mas na terra do Cruzeiro do Sul, ou na terra Brasília, os espíritos eram simples, eles estavam em provações. Não eram espíritos comprometidos com débitos, com erros do passado, não tinham resgates, como muita gente diz, eles não tinham um karma coletivo, eles não tinham ainda infrações perante as leis de Deus. E espíritos purificados no sentimento da humildade, da mansidão, se purificaram entre as raças oprimidas da África. Muitos espíritos renitentes no mal renascem no continente africano para daí exercerem a sua humildade que ainda não possuíam. E desta maneira todos os povos da terra aprenderão a lei de fraternidade universal. Jesus fala para Eliel que a partir do Brasil sairia a sua lei, e esta lei seria então a lei de fraternidade universal. Então ele pede, vejam só a programação, ele pede para o próprio Eliel reencarnar, e ele reencarna como o Dom Henrique de Sagres, ou o infante Dom Henrique em Portugal, para daí incrementar as navegações. Desta maneira, esta escola de Sagres vai formando os navegadores para que, num tempo, fosse descoberta a América, que aos olhos dos homens não existia. Então, o Cristo localiza na América as suas fecundas esperanças. O século XVI alvorece com a descoberta por Colombo do novo continente. Os operários de Jesus organizam as linhas evolutivas das nacionalidades que aí teriam de florescer, no porvir definindo o papel de cada região e no continente, mostrando que foram escolhidos para coração o Brasil e para cérebro os Estados Unidos da América do Norte. Os Estados Unidos guardam os poderes materiais, por isso cérebro. O Brasil detém as primícias dos poderes espirituais, destinados à civilização planetária do futuro. E assim, parte, dia 7 de março de 1500, a expedição de Cabral, que iria fazer o caminho das Índias. Mas as noites de Pedro Álvares Cabral, dentro do navio, eram povoadas de sonhos e de orientações mediúnicas, até que se dá calmaria no mar e eles se perdem.
e vem dar na costa do Brasil, né? Na Bahia. Então, vejam como tudo é planejado pelo mundo espiritual. A costa brasileira, claro, né? O Brasil não era descoberto. Foi dar aqui, eles partem dia 7 de abril e vai chegar aqui dia 7 de março e vai chegar dia 22 de abril. Vejam só o tempo em que Cabral vai sendo intuído, vai sendo orientado pelos mentores amigos. Então Jesus vai chamar Ismael para a proteção do Brasil. Ismael, e olhem o que ele diz: manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Recebe-a nos teus braços, de trabalhador devotado, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações de nosso Pai. Reúne as incansáveis falanges do infinito, que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina, e inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Ismael é, portanto, o protetor espiritual do Brasil, ou o anjo do Brasil, ou o anjo protetor do Brasil. Porque todos nós temos um anjo protetor, todos nós temos uma tarefa. Os países também têm tarefas a desenvolver na questão de abrigarem os espíritos para daí desenvolverem essas tarefas. E Ismael então responde que ele grafaria no seu coração este programa de acordo com a missão apostólica do país: Deus, Cristo e caridade. Este é o lema espiritual do Brasil: Deus, Cristo e caridade. Por isso que nós vemos as pessoas dizerem, mesmo quem vai para fora do país e retorna, dizem que nem o Brasil não existe. O país que a gente quer viver, que a gente quer ficar, que a gente quer partilhar, é realmente este país, por causa da sua própria ação. Então, os negros são fundamentais nessa organização dos indivíduos que vão habitar o novo país. Trazem lições de humildade e tristeza, imunizam todos os excessos do imperialismo e do orgulho, dotando o povo brasileiro dos sentimentos de fraternidade, ternura e perdão. Estes negros, eles foram trazidos da África, que era um povo, eram espíritos que já tinham passado por lá, então, polindo as suas vicilações do orgulho e da ambição. Porém, os portugueses aqui vindos, os latifundiários, escravizam os negros indefesos de Luanda, Guiné e Angola. E Ismael reflete essa imagem para Jesus. E Jesus lhe responde então: bem sabes que os homens têm sua responsabilidade pessoal nos feitos que realizam em suas existências isoladas e coletivas. Mas, se não podemos tolher-lhes a liberdade, temos de lembrar da justiça divina, onde cada qual receberá segundo os seus atos. Então, uma das grandes manchas do Brasil, espiritualmente falando, é a escravidão. Porque era um povo que veio para cá e que não tinha débitos. Reencarnou aqui para multiplicar o ensinamento da Boa Nova. Mas no momento que fez o seu irmão de escravo, adquiriu débitos perante a lei. E Ismael, então, relata a Jesus que nos fala que se o próprio Pai não impede as nossas ações, Ele nos dá segundo as nossas obras, dizendo que nós também podemos pensar
fazem, mas é importante nós avaliarmos aquilo que nós mesmos fazemos. Por quê? Porque cada um, de acordo com a justiça divina, terá o julgamento pela sua própria obra. E assim, o século XIX vai se desenrolando e surge então, após a Revolução Francesa, as informações do mundo espiritual que são trazidas em todos os cantos da Terra, informações mais esclarecedoras daquele mundo espiritual, dos ensinamentos de Jesus, das boas novas. E até que, em 18 de abril de 1857, Allan Kardec, através das falanges do infinito, ele então nos traz o Livro dos Espíritos, que vai compilar com todos os outros grandes cientistas da época que se debruçam para a ciência espírita, isto é, para a ciência que descortinava o mundo espiritual. E no Brasil também isto ocorre. Médicos homeopatas com transes mediúnicos de elevado alcance chegam ao Brasil. Já em 1818, nós vamos ter uma grande contingência de médicos que se utilizavam da homeopatia via mediúnica para curar os seus semelhantes. Os fenômenos de Heidesville não passam desapercebidos e eles também no Brasil são recebidos. As informações do mundo espiritual, as informações da doutrina espírita, mostrando que nós somos espíritos imortais, que Deus é nosso Pai, que ninguém é julgado por outras obras que não as suas próprias, que a comunicabilidade dos espíritos era uma faculdade que deveria ser avaliada por todos, porque nos traria grandes informações, e no Brasil também isso se dá. Até que Ismael chama um grande e dedicado discípulo de Jesus e lhe diz: descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado de nossos esforços. E assim, no dia 29 de agosto de 1831, nasce em Riacho do Sangue, no Ceará, o nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que toma para si a tarefa de trazer a alegria, a paz, a felicidade para todos que habitarem no país do Cruzeiro do Sul. Então, ele multiplica os ensinamentos através do Evangelho, reabilitando o cristianismo como provas da sobrevivência. O Espiritismo vinha reabilitar o deturpado cristianismo, semeando de novo os eternos ensinamentos do Cristo no coração dos homens. Por que Jesus, na sua infinita bondade, nos permite isso? Porque os seus ensinamentos tinham sido deturpados, esquecidos, ultrajados, de acordo com os interesses dos próprios homens. Então, o próprio Jesus, ele organiza uma equipe através do Espírito de Verdade, que ditam essas informações da doutrina espírita, que é trazida para todos. E assim, Dr. Bezerra, ele vai assumir a posição de diretor de todos os trabalhos de Ismael no Brasil. Vejam só, Dr. Bezerra, ele recebe as orientações do anjo do Brasil, para sentirem o que é a amorosidade dos mentores que nos carregam no colo, que nos orientam para que nós possamos dar os passos seguros, fortalecidos pelos ensinamentos de Jesus. E em 1900 ele retorna
Pátria Espiritual, no dia 11 de abril, às 11 horas da manhã, depois de 4 meses de uma doença que ele teve, ele fica praticamente em coma, numa cama na sua casa. É este nosso querido Bezerra de Menezes. Mesmo assim, ele consegue passar a sua amorosidade, as suas informações para os que iriam lhe visitar. Na pátria dos meus ensinamentos, o Espiritismo será o cristianismo revivido na sua primitiva pureza. Essas informações Ismael traz através de Bezerra, e aí a gente entende porque que nós sempre falamos que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. É o cristianismo vivido na sua essência primeira, sem dogmas, sem rituais, sem hierarquia, sem cobranças de valores ou de favores. Porque o próprio Jesus determina que o Brasil seria este local onde a sua doutrina iria multiplicar-se. E assim nós temos os grandes baluartes da nossa orientação mediúnica e orientação de vida. Né? Para quem não conhece, esse Emmanuel, Allan Kardec, Bezerra e Chico Xavier. Onde nós tivemos aqui, por orientação do alto, a proliferação, a multiplicação dos ensinamentos do Cristo, mostrando que esse país, muito antes do Tratado de Tordesilhas, ele já tinha a forma do coração. Jesus também recebia súplicas das regiões inferiores mais próximas da terra, para que aqueles espíritos que ainda tinham que resgatar, esses espíritos também solicitavam para reencarnarem como escravos para virem habitar o Brasil e resgatarem os seus débitos. Espíritos adormentados pelo crime e remorso, evoluídos nas ciências, pobres nos sentimentos de humildade e amor, à espera de oportunidade e redenção, também são permitidos por Deus e por Jesus, que era o orientador do país, para que aqui viessem reencarnar. Então, esses trabalhadores das cruzadas, senhores feudais da Idade Média, padres e inquisidores, eles passam a incorporar a nova raça, sofrendo as penúrias do cativeiro. A gente diz assim, né, que uma das grandes manchas é o cativeiro, é a escravidão. Mas os espíritos necessitados de ainda passarem por essa experiência se oferecem para resgate rápido dos seus débitos. Exemplo de sacrifício e dedicação ao ideal de solidariedade, lição de trabalho e obediência. E assim, Jesus lhe assegura um papel na construção da pátria do Evangelho. Por isso que nós aqui albergamos todas as raças. E somos um país de todas as raças, onde não há preconceito, onde o preconceito é combatido por lei, porque está no papel, na tarefa do país, abraçar a todos os povos que aqui vierem. Porque o Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões, mostrando que se hoje um é de raça branca, raça preta, raça amarela, raça de qualquer cor, amanhã pode adotar esta mesma cor numa outra encarnação. Porque todos nós estamos numa grande viagem rumo à perfeição. Esta é a viagem do Espírito. E para o planeta Terra, seguindo esta programação, no livro do
a caminho da luz, nós vamos ver que agora para a Terra os tempos também são chegados. Nós estamos vendo aquele mesmo período de transição de Capela, hoje na Terra, onde não existirão os exilados de Capela, mas sim os exilados da Terra. Porque aqui nós estamos avançando em grande quantidade de tecnologia, de ciência, de intelectualidade. Mas ainda há espíritos que se comprazem no mal. Então nós estamos exatamente no alvorecer de uma nova era. De uma nova era muito melhor. Muito mais feliz se comparada à condição de planeta de provas e expiações. Mas que depende muito de nós. Esta nova era é onde as forças do mal serão compelidas a abandonar suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres. Por isso que hoje, às vezes, a gente se pergunta, mas será que o mundo está indo para frente ou para trás? A gente vê tanta barbaridade, a gente vê tantos atos de agressividade, de violência. E por que a gente se incomoda com isso? Porque nós já não a suportamos mais. A grande maioria do planeta Terra não se compraz mais com a luta, com a violência. Por isso que nos incomoda. E estes que teimam nessas ações beligerantes com seus próprios irmãos serão banidos daqui. Então, numa luta maior que não vem longe, o planeta retirará todos os espíritos rebeldes e galvanizados no crime, que não souberem aproveitar a dádiva de numerosos milênios. Também serão os exilados da terra, para que aqui fiquem somente os espíritos voltados ao bem, para que esses possam habitar o planeta, já um planeta não de provas e expiações, mas um planeta de regeneração, onde, se comparado com o nosso planeta de hoje, será um planeta de felicidade indizível. Não é a felicidade plena, mas é uma felicidade muito grande se comparada com a Terra. E quem irá ficar? Ficarão na Terra os que puderem compreender a lição do amor e da fraternidade, sob a égide de Jesus, cuja misericórdia é o verbo de vida e luz, desde o princípio. Quer dizer, a escolha somos nós mesmos que fazemos, para ou ficarmos num planeta melhor, ou sermos exilados como os próprios capelinos, que irão fomentar o desenvolvimento de planetas inferiores, mas sob árduo sofrimento, através do início da recomposição desses planetas inferiores. Neste livro, não será em 2012, a doutora Marlene e o Geraldinho reportam neste livro quais as possibilidades de nós alcançarmos estes novos tempos de regeneração, que dar-se-ão em 2019, e que, se nesse período a gente não guerrear mundialmente, nós avançaremos com muita felicidade, com muita pujança, com muito progresso. Mas que, se até 2019 acontecer a Terceira Guerra Mundial, nós teremos 1000 anos de muito sofrimento. Por isso que nós fazemos nas nossas preces as irradiações também para os dirigentes planetários, principalmente os comandantes dos grandes países. Centenas, e isso já começou, nós vimos em junho, né? Centenas de milhares de pessoas saem às ruas de todo o Brasil. No dia 17, o país viveu uma das maiores mobilizações da sua história, possivelmente a maior desde o movimento pelas diretas. Por quê? Porque nós não queremos mais
corrupção, nós não queremos mais pessoas que não se voltem para o bem público, se abraçaram a tarefa do bem público. E assim, a gente vê protestos, e viu, e está vendo ainda, que começaram com a famosa Primavera Árabe, e que lá os árabes lutaram por alguns ideais que diziam respeito a si. Nós lutamos pelos nossos ideais que dizem respeito a nós, ou na melhoria do transporte público, ou na decência dos nossos políticos, mas a terra a gente vê que está num alvoroço. Por quê? Porque nós não mais nos compatibilizamos com a indiferença, com a violência, com a agressividade no nosso planeta. E isso é importante que a gente tenha consciência, porque é nos dado o poder de voto. Vejam só, até 1950 as mulheres não votavam. Nós temos um poder ilimitado nas nossas mãos, mas a gente não exerce esse poder. Então nós que sabemos do planejamento espiritual para o nosso Brasil, temos a obrigação de utilizarmos esse instrumento que é o voto para a condução deste planeta maravilhoso para o bem. E esta é a homenagem que a gente quer trazer na Semana da Pátria, mostrando que Jesus envolve a terra brasileira nas suas bênçãos, para que ela realmente cumpra os seus objetivos e as suas metas. O planejamento no mundo espiritual existe, mas cabe a nós executarmos. Trabalhemos com Jesus, despertando a nossa consciência para os valores reais do Espírito. E assim, vamos deixar a pátria do Evangelho realmente no coração do mundo. Muito obrigada a todos. E que possamos refletir sobre isso. Vamos fazer a prece.